Presta muita atenção no que eu vou falar. Grava essa mensagem no seu coração. Pega as suas conexões neurais e armazena a informação que eu vou lhe passar. Porque na humanidade, na história da humanidade, os homens sempre foram bárbaros. Sempre foram bárbaros. E existe um livro que nos ensina uma conduta moral e ética que nós devemos seguir. Então, por exemplo, eu preciso dizer uma coisa para vocês, tá? Hoje eu vou ensinar para vocês sobre o sistema patriarcal. Mas para eu poder ensinar o sistema patriarcal, eu preciso rapidamente mostrar duas notícias para você. Essa menina que vocês estão vendo, ok? Que está aqui na parte inferior, no centro da tela, ela chegou a falecer por falta de água e por falta de comida. O caso é o seguinte: a mãe e o pai são separados. E segundo a demoniocracia, doutrina de demônios, devido à alienação parental, devido a todo o mal que a mulher pode fazer ao homem que está amparado pela justiça, o próprio pai da filha não consegue nem mesmo ver a filha. Nem consegue nem mesmo ver a filha. A mãe, ansiando pela promiscuidade, botou um homem dentro da própria casa. Separou, ficou com a casa. E aí pegou um homem qualquer na rua, né? Não importa a índole do homem, importa o tamanho da rola. E aí pegou um homem e tacou o homem dentro de casa, que se tornou o padrasto dessa menina. O padrasto, junto com a mãe, parou de alimentar os próprios filhos e começou a trancar, ela tem um irmão, os filhos em quartos. E, evidentemente, parou de alimentar os filhos, parou de dar água, raramente se dava água. E a mãe, né, sempre assim, a mulher sempre acha que tem razão. Quando a filha pedia comida, a mãe falava que ela tinha que orar e jejuar. Essa menina que faleceu, ela tem 11 anos, e ela deixou um diário, um caderno com mais de 300 páginas, contando tudo, documentando tudo o que aconteceu com ela e com o irmão dela. Teve um dia que ela faleceu, eles levaram no hospital desesperados, mas aí não puderam fazer nada. O médico viu que ela estava desnutrida, chamou a polícia e aí deu esse caso todo, né? A filha, essa menina que faleceu e o irmão estavam na tutela da avó. Estavam na tutela da avó, estavam bem alimentadas, estavam estudando, mas a demoniocracia, a doutrina de demônios fez com que a mãe tomasse de volta os filhos. E aí você imagina, botou um homem na casa, ficava com o homem o tempo todo e trancava a porta dos filhos e não alimentava as filhas. Esse cara que está chorando é o pai da filha, a qual não podia ver a filha por conta de alienação parental e está inconsolado. Se fosse eu vou dizer abertamente, se fosse eu já ia pro lugar, meu irmão, armado e dava o cabo nessa mulher. Sem brincadeira, foda-se a justiça, eu poderia pegar 10 anos de cadeia. Se fosse eu garantia duas coisas: cabo no padrasto e cabo na mulher. Porque a justiça de Deus nos imputa o seguinte: quando uma injustiça como essa acontece, tanto os envolvidos têm que ser penalizados com a morte. Isso está lá em Números, está lá em Levíticos, está na lei que foi ministrada a Moisés. Então eu sigo a lei de Deus, eu não sigo a lei dos homens. Se caso algo assim acontecesse, meu irmão, eu dava um jeito de capotar a mulher e o padrasto de uma vez. Sem brincadeira. Eu dava um jeito. Foda-se se eu vou ser julgado, se eu vou pegar 20 anos de cadeia, não me interessa. Mas eu só conseguiria paz de espírito se eu mandasse esses dois vagabundos pro inferno. Né? O pai ali tá desamparado. Então teve essa notícia. Ok? Olha o lugar que a menina dormia. A mãe, olha só, colocava num cômodo da casa um tatame
com um lençol para a menina dormir. Dava um papel higiênico e uma vasilhinha para ela fazer as necessidades dela. Mas ela não fazia porque ela não comia. Né? E a mãe achou conivente não alimentar a filha para não ter que ficar limpando as fezes. Olha só, mantendo em cárcere privado. Essa foto da menina indo para a escola é quando ela estava com a avó. Quando ela estava com a avó. E ela ela escreveu várias... Apesar de estar passando fome, apesar de estar passando sede, ela escrevia cartas pedindo à mãe para a mãe voltar a ser o que era antes. Quando a mãe estava com o pai e não houve separação, a mãe era um amor de pessoa. A partir do momento que houve separação e essa mãe trouxe um homem para dentro de casa, tudo mudou. E foi isso que ela escreveu aqui nas mais de 300 cartas. A avó, ela está inconsolada, à base de remédios. Inconsolada. Isso foi caso de notícia, né? E esse aqui é a mulher que fez, sabe, eu não posso falar a palavra aqui, a própria filha. O irmão sobreviveu. O irmão sobreviveu. A avó está inconsolada. Nós temos essa notícia e temos aqui algumas imagens, né? Aqui, ó, isso aqui é o padrasto, ó. O padrasto tá lá pegando, bem alimentado, até gordinho, tá lá pegando o carro, né? Tá lá com o carro dele. O que acontece é o seguinte, quando eles percebem que a filha faleceu, que a mulher faleceu, porque o padrasto nunca vai dar amor ao filho de outra pessoa. Eles correm para levar para o hospital, ó. Eles correm para levar para o hospital. Meu irmão, sem brincadeira. Sem brincadeira. Se eu fosse o pai dessas crianças, eu dava um jeito de dar cabo desses... Porque é inacreditável, meu irmão. A justiça, você pode ter certeza de uma coisa. A justiça, ela é demoníaca. A justiça, ela é demoníaca. Você pode ter certeza que tanto o pai quanto a mãe vão responder em liberdade. E pode ter certeza que num futuro breve, eles vão conseguir novamente a guarda do filho que sobreviveu. Ou seja, a mulher é uma verdadeira desgraça na vida do homem. Né? A menina chamava Pérola e deu esse caso todo. Aí quando a menina faleceu, o padrasto foi lá. O padrasto foi lá e veio fazer uma coisa. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu quero que vocês escutam muito bem o que eu vou lhe falar. Deus, ele falou o seguinte, não existe separação. O que Deus une, o homem jamais pode desunir. Toda mulher que estiver separada do seu marido e espera entrar no reino de Deus, esquece. Porque você está em constante adultério. Existe uma regra na Bíblia que diz o seguinte: se houver traição, o marido ou a esposa estão destituídos do casamento. É uma regra básica. Somente em caso de traição, onde a mulher ela deita com outro homem ou o homem deita com outra mulher, né, está destituído de traição. Mas também a lei manda apedrejar. Eu acho que é o mais correto se fazer. O mais correto é se fazer. Ah, mas Jesus Cristo, quando levaram a meretriz para Jesus, ela foi pega no ato. Jesus Cristo foi lá e ficou desenhando no chão e falou assim, aquele que nunca pecou que atira a primeira pedra. Esse versículo está errado. O que Jesus disse é, chame também o homem e apedrejando os dois, e apedreja os dois, segundo a lei. Porque Cristo falou, não penseis que vim abolir a lei, vim para que viesse a ser cumprida. Então o que acontece é que Jesus, ele falou, chame o homem também responsável por participar dessa traição. A mulher era uma qualquer. O homem que estava traindo com aquela mulher era uma pessoa de poder, de prestígio, uma pessoa influente naquele lugar, uma pessoa de renome. Então o que acontece? Era um cara que, se fosse apedrejado, Israel inteira sofreria sanções. Provavelmente devia ser algo relacionado ao Império Romano. E caso ele fosse apedrejado,
pode ter certeza que Israel iria sofrer sanções. Então Cristo chegou e falou: traga o homem, e esse seja apedrejado junto com a mulher. Porque foram os dois que cometeram o pecado. Só que aí os rabinos de sua época, os levitas que ali estavam presentes, ministradores da lei, não quiseram encarar. Então eu vou dar um exemplo para você. É como se a mulher, por exemplo, uma vizinha sua fosse pega no ato, coabitando com alguém assim de prestígio, tipo Flávio Dino, assim, que é extremamente corrupto, mas que exerce um poder, uma influência muito grande no Brasil, até mesmo na Polícia Federal. Então, caso ambos fossem apedrejados, a todo aquele círculo de aliados iriam fazer grandes punições àquele país. Então, para não sofrer, eles só pegaram a mulher. Mas Cristo falou: não, traga o homem também. Aí, o que aconteceu foi o seguinte: a Bíblia que você tem hoje, ela foi fortemente adulterada. Então, a passagem da meretriz que foi pega no ato, o contexto correto é que ela iria ser apedrejada. E Cristo falou: traga o homem para que ambos sejam apedrejados. Só que aí eles preferiram não trazer o homem. Aí Cristo falou: já que vocês não vão trazer o homem para apedrejar, que também não apedrejam a mulher. Aí aconteceu essa questão de não apedrejar a mulher. Aí eles foram lá, concílio de Nicéia, assembleia de prelados, foram 3 concílios de Nicéia, 2 assembleias de prelados, que decidiram ir fomentando e modificando algumas palavras na Bíblia. Falo para vocês porque o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele não pode ser ofuscado pela mentira. Então, essa foi o versículo. Agora, eu digo para vocês o seguinte: existe separação? Não, não existe separação. A salvação do homem, ela é acreditada por Deus. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Deus é Jesus Cristo. Se você não chegou a esse entendimento, é bom você estudar um pouco mais a Bíblia. Outra coisa, a palavra Jesus é a tipificação, a simplificação do nome de Deus que é palpável aos homens. Se você não chegou à conclusão que o nome é Jesus, e sim outro nome, é porque você também estudou pouco a Bíblia, estudou pouco sobre hebraico, sobre aramaico, e não está compreendendo o contexto por trás do nome Jesus, que estava em grego, aramaico e latim, João capítulo 20, versículo 8. Então, praticamente o seguinte, não existe separação. Hoje em dia, todo mundo quer separar. Todo mundo quer separar. Virou um negócio. A mulher separa para ganhar pensão, para ganhar casa. A mulher, eu nunca vi uma... Sério, sem brincadeira, eu nunca vi uma mulher comprar uma casa própria, mas sim tomá-la de um homem. Eu nunca vi uma mulher comprar um carro, mas sim tomá-lo de um homem. Eu nunca vi, sem brincadeira, uma mulher conquistando as coisas, mas sim tomando de um homem. O governo é uma grande máquina de transferir riquezas, onde pega a riqueza dos homens e transfere para as mulheres. O que acontece é o seguinte: a lei de Deus nos ensina que toda a riqueza deve ficar com o homem. E a mulher, caso ocorra a separação, ela deve voltar para a casa dos pais. E será uma grande vergonha para os pais ter a filha devolvida pelo ex-marido. Então a mulher não herda nada. Não herda casa, não herda recursos, nem mesmo fica sobre a tutela dos filhos. Assim é a Bíblia. Agora Deus, ele fez isso por um motivo. Vou te fazer uma pergunta. Você acha que o pai iria permitir que a filha passasse fome aqui? Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês. De cada 10 acusações, de cada 10 acusações que vai para a delegacia da mulher, segundo uma delegada que fez palestra no Planalto Central, de cada 10 acusações, uma mulher que trabalhou 10 anos na delegacia da mulher, 9 são falsas. 9 são falsas. Agora, pasmem os senhores. Abuso de menor. Né? Abuso de menor. 80% vem das mulheres. De cada 5 abusos, 4 são feitos por mulheres. Geralmente a tia, geralmente a mãe,
são feitas por mulheres. Existe sim abusos feitos por homens, mas de cada 5, 4 são feitos por mulheres. Então, segundo essa estatística, você já consegue perceber que não é uma boa virtude deixar os seus filhos com as mulheres. Mas o governo vai sempre criar leis e endossos para favorecer para que a mulher ela possa cuidar dos filhos, mesmo que ela não tenha condições para isso. Olha que situação, houve a separação aqui. O pai ficou completamente isolado dos filhos, porque a menina ficou em cárcere privado durante 5 meses. O pai não conseguiu ver a própria filha. Em 5 meses, ele não conseguiu ver se ela estava desnutrida. Por quê? Porque cria alienação parental. Porque a mulher vai lá, denuncia para as autoridades, inventa que o cara ameaçou. E aí o cara, ele tem até uma liminar que ele não pode nem chegar perto. Tá entendendo? Meu irmão, eu digo uma coisa pra vocês. A salvação do homem, ela vem de Deus. Porque o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus. A salvação da mulher vem pelo homem. A mulher só é salva pelo homem. A mulher só é restituída para ser salva pelo homem. Se essa mulher ela permanecer virgem até o dia de sua morte e conceber a sua vida a Jesus, ela consegue ser salva por Jesus. Agora, a partir do momento que rompeu o ímen, a partir do momento que ela expiou a carne, a salvação dela vem pelo homem. Será acreditada pelo homem. Então, é extremamente difícil de uma mulher ser salva. Eu vou ser bem honesto. A salvação vem pelo homem. Se ocorre a separação, porque as pessoas separam por qualquer coisa. Brigou, tá separando. A pessoa simplesmente teve um dia ruim, tá separando. O cara perdeu o emprego, a mulher já quer separar, né? Quantos casos que não tem do marido investindo na mulher, pagando faculdade, e a mulher, ela simplesmente, quando ela forma na faculdade, ela arruma um emprego, ela já abandona o marido e troca o marido por um cara do mesmo ramo. Quantas vezes que isso não acontece? E aí eu digo, está em constante adultério, porque não houve traição e a mulher está em constante adultério. E adúltero não entra no céu. Não entra no céu. E não sou eu que estou falando, a própria Bíblia nos ensina. Então, assim, a história da humanidade, Jezabel, Sara, Eva, a grande meretriz, né? Não é o anticristo, é a anticrista. Se você estudar a Bíblia, eu já fiz um documentário falando sobre isso. Todo o mal do mundo vai preceder pela mulher. Então, o que acontece é o seguinte, Deus criou uma hierarquia patriarcal. Uma hierarquia patriarcal. A mulher, ela tem uma função na sociedade, o homem tem outra função. Vem o diabo, e ansiando pela destruição de tudo que Deus criou, inverte os valores. Hoje as mulheres têm mais direito do que os homens. Hoje existe um amparo da lei para a mulher, que ela pode simplesmente fazer uma falsa acusação e o cara parar atrás das grades. Então simplesmente vem o diabo e muda tudo. Só que a mulher, ao invés de lutar pelo aquilo que vale a pena, que é pelo Ruach Kadosh, pelo Espírito da Verdade, não, ela vai lutar, ela vai aceitar as bonanças que o diabo está fazendo. São verdadeiras coniventes. Então eu preciso dizer para você que acompanha esse canal que é mais fácil você ganhar na Mega Sena 100 vezes do que uma mulher entrar no céu, meu irmão. No céu não existe mulher, não existe anja. Se você pegar todo o contexto bíblico da Antiga e Nova Aliança, não existe um versículo de uma mulher que está no céu. De uma mulher que desce do céu para poder ir a amparar Cristo, amparar os profetas. Não tem uma mulher sequer no céu. E aí, se não me falha a memória, eu não me lembro se foi Timóteo, ele perguntou para Cristo, e as mulheres? Como eis de elas herdarem o céu? Por que ele falou isso?
Eu não sei se foi Timóteo, depois eu pego o versículo. Como que as mulheres vão herdar o céu? Porque os profetas do passado, os apóstolos, sabiam da índole das mulheres. Até Maria, mãe de Jesus, chamou Jesus Cristo de louco, chamou Deus de louco. E até Maria, ela teve um momento da vida dela que ela desacreditou de Deus. Ela chegou um momento da vida dela que ela não acreditava em Deus e também duvidou da sua capacidade. Por isso, Cristo dizia, mulher, por que choras? Ele não dizia, minha mãe, por que choras? Mas mulher, porque ele sabia que ela estava um cargo abaixo. E aí Cristo, quando perguntaram para ele sobre a mulher ser salva, ele diz o seguinte, que a mulher há de ser transformada para que ela possa entrar no céu. Toda mulher que for salva, que for divinamente salva por Jesus Cristo, toda mulher que honrar os preceitos bíblicos será transformada. E essa herdará um novo corpo. E não mais terá um corpo feminino, mas terá um corpo assim como os anjos têm um corpo. Não será um corpo celestial, posso garantir para vocês, mas será um corpo que não seja pecador, que seja palpável aos anjos, e os anjos têm sexo masculino. Nós, como homens, nós já vamos trocar de corpo, porque o corpo que nós estamos é pecador, foi criado pelo diabo num processo de hibridização humana, a qual eu já trouxe uns 50 vídeos aqui no canal. Então, o período de salvação faz com que você renasça novamente. No abrir e fechar de olhos, seus corpos serão transformados. Então, praticamente, nós herdaremos um corpo que seja envolto de Deus. Um corpo semelhante ao corpo dos anjos. Nós não teremos a instituição do corpo de Adão. Esse corpo de Adão, ele foi se perdido. O estatutos de Adão foi se perdido. Então os homens, eles chegarão ao cumbre de ter um corpo assim como se tem dos anjos, que é um excelente corpo. As mulheres, elas também terão o cumbre de ter um corpo que seja palpável aos anjos. E os anjos, eles têm a característica masculina. Não existe mulher no céu, não se engane. Não se engane. As que forem salvas serão transformadas. Agora, eu preciso dizer uma coisa aqui para vocês. O que Deus ensina na Bíblia, o conceito patriarcal, é que não pode ter separação. Não interessa o que aconteça, não pode haver. É pior a separação do que não estar separado. Ai, mas a minha vida, eu não estou vivendo nada. Ai, o meu marido, ele me prende em casa, ele não me deixa sair com minhas amigas pra balada, ele não me deixa sair com minhas amigas. Meu irmão, você tá casada, você não tá solteira. Só que as mulheres não aprendem isso. Eu digo uma coisa pra vocês, meu irmão. Eu digo uma coisa pra vocês. A salvação do homem vem de Deus, a salvação da mulher vem pelo homem. Então o que acontece é o seguinte, se a mulher, ela exerceu o seu papel, casou, ela cuidar da casa, cuidar dos filhos, ela gerar frutos, mesmo que a mulher ela não possa gerar frutos, né? Ainda assim ela tem chance de salvação, mas o contexto ela vai gerar frutos, ela vai cuidar da família, e graças a essas aptidões, ela será intermediada pelo homem, ela será salva pelo homem. Se você está seguindo a Bíblia, parabéns, é assim que a mulher é salva. Se você não chegou a essa conclusão, é porque você não estudou a Bíblia o suficiente. É porque você carrega a Bíblia debaixo do braço, fica lendo versículo separado e acreditando em falsos profetas. É inconcebível a questão de padrasto. Toda mulher, mãe de filhos, vendo uma separação, ela deve cuidar dos filhos e não colocar nenhum homem dentro de casa. Se a mulher separa por qualquer coisa e começa a se relacionar com um homem, acabou a chance de salvação. Não interessa o que ela diz. Se todo mundo fosse salvo, imagina os anjos que pecaram do céu, os anjos caídos. Imagina Lúcifer, que na verdade o nome dele eu não quero falar o nome feio dele aqui, verdadeiro, tá? Mas imagina o diabo. Bom, é só o diabo dizer pra Deus, me perdoa.
e o diabo volta para o céu. É só os anjos dizerem para Deus, me perdoa, que eles voltam para o céu. Agora, por que Deus não perdoa? Se você pegar o livro de Enoque, que estava presente na Bíblia até o ano de 1625, se você pegar o livro de Enoque, que estava presente dentro da Bíblia, assim como a Bíblia tinha 300 livros e hoje tem 66, e até um número um pouco miraculoso, né? Você pega o livro de Enoque. E Enoque, passando pelas dimensões do céu, ele encontra anjos que estavam orando e pedindo perdão. Orando, anjos presos em prisões plasmáticas, em prisões celestiais. E Enoque, ele estava na tutela de um santo sentinela, de uma alta hierarquia angelical. E assim, ele teme aqueles anjos, ele olha para aquilo ali e teme. E aí um dos anjos olha para Enoque, e sabendo que Enoque era um homem que foi escolhido por Deus, um dos anjos chega para Enoque e diz assim, ore por Deus, peça intercessão por mim, para que eu possa ser salvo. Ore a Deus e peça para que ele possa me perdoar. E Enoque diz assim, eu não vou orar por você. Por quê? Porque eu não tenho a capacidade de tirar você desse julgamento. E caso eu ore por você e Deus queira executar a lei, a ira de Deus vai despojar sobre mim. Então a sabedoria de Enoque mostrou que era melhor ele não ter orado por aquelas pessoas. Você pega a Bíblia, Jeremias, era exatamente a mesma coisa. O povo de Israel pecava, fazia todo tipo de atrocidade. Jeremias se humilhava, orava para Deus para que Deus não interferisse no povo de Israel. Chegou um ponto que Deus falou, Jeremias, pare de orar para esse povo. Não ore uma única palavra a esse povo, porque a ira de Deus vai cair sobre eles. E caso você ore, a ira de Deus vai cair sobre você. E Deus falou de um jeito que Jeremias ele teve tanto temor que ele parou de orar ao povo de Israel. E aí veio a repentina destruição. Então, Enoque, ele olha para aquela situação e vê, e ele relata isso em suas cartas, em seu diário de bordo. Ele relata, os anjos estavam orando a Deus, eles estavam louvando a Deus na prisão, eles estavam pedindo perdão, mas ainda assim, Deus não tinha instituído nenhum deles a salvação. E pior, eles passariam por um grande juízo final. E o juízo final é a condenação eterna. Então você imagina, os anjos orando a Deus, louvando a Deus, pedindo perdão, e simplesmente não foram destituídos da lei de Deus. Não foram destituídos. Então não adianta pedir perdão se você verdadeiramente não se arrepende. E o verdadeiro arrependimento não está na terra. Não está na terra. E aí eu digo para vocês o seguinte, nem os anjos foram poupados, que dirá vós pecadores. Então não adianta dar a bunda, ir pro prostíbulo, virar uma vagabunda e depois pedir perdão, meu irmão. Não adianta. Se os anjos que duvidaram de Deus já estão preparados para o dia do juízo final, que dirá vós? O que Jesus Cristo prega não é que todo mundo vai entrar no céu, não é uma zona. O céu não é uma zona. O que Cristo prega é o seguinte, você quer ser salvo? Toma a sua cruz e me segue. Se você verdadeiramente é o meu discípulo, então o mundo vai te odiar. Mas fique tranquilo, porque antes do mundo te odiar, o mundo me odiou, o mundo me perseguiu. O mundo me perseguiu. Mas tenha bom ânimo que eu venci o mundo. Então, praticamente, ou você ama o mundo ou você ama a Deus. Não dá para você despojar do amor do mundo e despojar do amor de Deus. É impossível. Então o que acontece? Muitas pessoas ficam nessa. Vou pedir perdão. Mas você está vivendo adultério? Você está com outro homem que não é o seu verdadeiro esposo? Então, infelizmente, minha senhora, você já cavou, você não tem direito à salvação mediante a própria Bíblia. Não tem direito. Porque mesmo que você peça perdão, você está em constante adultério. E o seu lugar, você sabe muito bem onde é. Agora, quem é o pastor
quem é o pastor que vai pregar essas palavras? Quem é o pastor que verdadeiramente irá pregar essas palavras? Não vai. Porque se o pastor fizer uma pregação como esta, a igreja fica vazia. A igreja fica vazia. Cadeiras vão voar. As pessoas procurarão emboscar o pastor e executá-lo. Irão processar a igreja. Agora, entenda que se sua igreja, o seu pastor não está sendo perseguido pela justiça, não está sendo perseguido pelo mundo, então ele está fazendo um péssimo serviço. É isso que eu estou falando para vocês. Então, praticamente, não existe essa questão de divórcio a menos que ocorra uma traição. E se não ocorrer uma traição, você está em constante adultério. E não interessa se você disse, não interessa se você pediu perdão, não interessa. Porque o mandamento, ele é eterno. O próprio Jesus Cristo, ele mesmo disse: adúlteros não entram no céu. Não serão salvos. Então, entenda que seguir a Deus não é uma coisa fácil. Se você for seguir a Deus, você vai ter que abdicar do mundo. Abdicar das suas vontades. Para mim, era muito fácil, ganhando um salário exorbitante, viver viajando o mundo, trepando com qualquer tipo de mulher. Para mim era muito fácil viajar pra praia. Fazer sabe? Para mim era muito fácil fazer isso. Né? Pô, ter um bom salário, dá para viajar pro mundo inteiro. Vou ficar malhando na academia, ficar sarado e pegando as novinhas. Pra mim era muito fácil. Era muito fácil fazer isso. Agora eu digo uma coisa. Eu estou aqui para agradar ao homem, à carne, ou agradar ao Criador, o Messias, a Cristo, ao verdadeiro Deus? Então, antes de você fazer qualquer tipo de maldade, antes de qualquer coisa, você vai fazer a vontade de Cristo. Essa história onde o pai fica inconsolável, onde a avó fica inconsolável, ocorreu por causa de separação, por causa de alienação parental, do uso da força da justiça para isolar a avó, isolar o pai, para entregar os seus filhos na mão do diabo. Por isso eu digo para cada um de vocês: ou você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, pega a sua cruz e verdadeiramente se torna discípulo de Cristo, né? Porque o verdadeiro arrependimento, ele dá frutos. O verdadeiro arrependimento, ele é uma árvore que dá frutos. O arrependimento sem frutos não é o verdadeiro arrependimento. Dizer da boca para fora que você está arrependida e na noite seguinte sentar em cima da mandioca de outro homem, não é estar arrependida. Estar arrependida é sair dessa abominação que você vive, pedir perdão para o teu marido e restituir a tua família. Isso sim é uma prova de amor divino de Deus. Mas a mulher, ela tá preocupada sempre com a manjuba. Se a manjuba do bandidão é boa, então vai pra manjuba. Eu digo uma coisa para vocês, meu irmão. Digo uma coisa para vocês. O próprio Messias mesmo diz: terá mais benevolência no juízo de Sodoma e Gomorra que nos dias de hoje. E digo mais: a probabilidade de uma mulher ser salva é mínima. É mínima. A não ser que essa mulher verdadeiramente seja seguidora de Cristo. Já é difícil para o homem ser salvo. Numa escala de 0 a 100, às vezes, numa escala de 0 a 1000, um homem é salvo. Porque você vê homens praticando o mal e justificando em Cristo. Eu cheguei a ver vídeos de traficantes de droga na boca da favela falando de Deus, meu irmão. E dando cabo, dando tiro, mandando tiro pro alto, né? Executando um monte de gente. Falar que é seguidor de Deus, todo mundo fala. Na hora do aperto, na hora da ira do Senhor, todo mundo vai falar. Né? Então, por exemplo, Apocalipse é um momento que virá grande ira sobre a terra. Todo mundo vai pedir perdão. Só que aí é tarde demais. Porque você, quando teve um momento de paz, um momento que não estava sendo perseguido, você não se entregou a Cristo. Agora que o bicho pegou,
você está voltando para Deus. Então você só procura Deus, e Deus fala, e Deus sabe disso. Porque Deus fala para o povo de Israel: vocês são como prostitutas. Olha o que está escrito na Bíblia. Olha o que está escrito na Bíblia. Vocês são como prostitutas. Vocês se prostituem com outros deuses. Vocês se prostituem ao mundo. E quando dá merda, vocês se voltam para mim. Mas eu não vou ouvir as suas orações. Eu não vou atender ao seu chamado. Eu não vou socorrer vocês. Para que aprendam sobre essa lição. Então, na própria Bíblia, o Criador reconhece que as pessoas só buscam a Deus no momento de destruição. Por isso eu digo para vocês, meu irmão. Por isso eu digo para vocês. Se vocês não têm ideia de quem é Deus, vocês não têm ideia de quem é Cristo, vocês não têm ideia do que é a Bíblia. Se vocês não lerem a Bíblia adequadamente, se vocês ficarem confiando a Bíblia na mão de pastor, na mão de missionária, no videozinho do YouTube, vocês nunca vão entender o que é a Bíblia de verdade. Essa que eu tenho aqui, ela vende na internet. Ela chama Bíblia Sagrada, King James, edição de estudo 400 anos, da editora Aba. É uma Bíblia comum, tá? É uma Bíblia King James 1611. Mas eu digo para vocês, se vocês não estudarem verdadeiramente a Bíblia, vocês não vão entender o que é ser cristão. Porque as pessoas estão achando que pode ir numa suruba gótica intergaláctica, abandonar os filhos e no finalzinho pedir perdão para Deus, é isso mesmo, e ó, tô legal, tô indo pro céu e é isso aí. Não, não vai não. Se isso acontecer, eu me recuso a entrar no céu. Se situações como essa, onde a mulher ela vai pro carrossel de rolas, onde ela abandona os filhos e ela se prostitui com o mundo, e depois no finalzinho ela pede perdão e entra no céu, então eu me recuso a entrar no céu. Porque aí entra uma coisa, o julgamento de Deus não seria perfeito. Porque o julgamento de Deus ele tem que ser perfeito. Deus tem que ser perfeito em sua instância. Então a perfeição de Deus ela garante que aquele que todo pratica o mal, todo será julgado. A perfeição divina de Deus nos mostra, nos imputa que não será tomado como inocente. Então, o que nos faz sermos salvos é verdadeiramente sermos cristãos. Não é da boca para fora. Não é da boca para fora. Meu irmão, a partir do momento que você for cristão, você vai entender o que é perseguição. Você vai entender o que é perseguição. Você vai entender o que é as pessoas quererem te matar, quererem te perseguir. Você vai entender o que é injustiça nesse mundo. Porque tudo isso aconteceu com Cristo e há de acontecer com seus discípulos também. Com seus seguidores também. Então, se você não está passando por uma situação como essa, você não é cristão, meu irmão. Então, assim, só vou finalizar esse vídeo aqui para vocês poderem entender. O sistema patriarcal imputaria que os filhos e os recursos ficassem com o pai. E a mãe nada levaria embora. Se a mãe nada levaria embora, qual vantagem ela tem de separar? Nenhuma. Ah, mas as pessoas querem aproveitar a vida. Querem descabelar o grilo ao máximo, né? Querem dar para 100 homens. Viver um mundo de ilusões. E quando virar uma velha rabugenta cuidadora de gatos, ela volta para o marido. Ela reata com o marido. É isso que ela quer. Só que Deus, nitidamente ele fala: não ouvirei as suas preces nem o seu chamado. Então você que está me assistindo, o que eu digo para vocês é o seguinte: sendo homem ou sendo mulher, o julgamento é pesado para os dois. Mas mais ainda para a mulher que se usa de libertinagem. Vou dizer uma coisa para vocês: ser cristão não é da boca para fora. Ocorre o batismo no fogo. João Batista mesmo dizia: eu batizo na água, mas virá aquele que batiza no fogo. E esse que batiza no fogo da verdade, que é o Ruach Kadosh, o Espírito da verdade, esse que batiza no fogo, ocorre o verdadeiro arrependimento. Você não pode mais ser a pessoa que você foi no passado. E o verdadeiro arrependimento é o quê? É fazer o que o apóstolo Paulo fez. Ele largou a mão de tudo que ele tinha. Tudo. Para seguir a Cristo. Perdeu tudo. Perdeu prestígio, glória, tudo. Foi perseguido. Então ser cristão é você consertar a sua vida em Cristo. Não em vida pelos homens, tá?
Então, assim, o conselho que eu dou pra vocês, eu não sou pastor, nem quero ser pastor de ninguém aqui. Pastor é Cristo, eu não tenho esse direito de ser nada. Leia a Bíblia adequadamente, capítulo por capítulo. Se você pegou João para ler, leia João do começo até o final. Se você pegou, por exemplo, Êxodo para ler, leia do começo até o final. Nunca pegue a Bíblia em versículos separados, porque os versículos fazem referência àquela época, o que estava acontecendo. Podem ser aplicados no nosso dia a dia, mas sempre faz referência àquela época. Por exemplo, questão de dízimo na Bíblia está relacionado aos levitas, naquela época. Então para de pegar versículo separado e leia toda a Bíblia para você ter um melhor entendimento. Eu fico extremamente desapontado de saber que uma criança inocente foi morta por causa de uma mulher que estava preocupada com uma mandioba de outro cara. É inacreditável. Inacreditável. E eu só gravei esse vídeo porque ontem eu chorei por essa notícia. Ontem eu chorei. Quando eu vi essa notícia, eu nem vou rodar a notícia aqui. Eu chorei. Quando eu vi essa notícia, meu irmão, eu cheguei na minha esposa, eu tava chorando lágrimas de remorso pelo que aconteceu. E eu decidi gravar esse vídeo assim, numa serenidade, né, espiritual, para ver se as pessoas acordam. Mas é inacreditável, meu irmão. É inacreditável. Esse é o mundo. Não terá como inocente aqueles que praticam o mal. Você pode ter certeza disso. Eu confio no julgamento de Deus. Confio no que é o Senhor. E pessoas as quais praticam o mal, essas pessoas você pode ter certeza que elas hão de pagar por cada ato que fizeram. Principalmente o ato de tirar a vida de uma criança. E assim diz o Messias: ai daqueles que mexerem com as criancinhas. Melhor fora lhe colocar uma corda no pescoço, uma pedra na ponta e lhe atirado ao mar. Eu me conforto em saber disso. Agora, os pais estão inconsoláveis. Inconsoláveis. Por isso eu digo, siga a Bíblia, não siga aos homens. Bom, vou ficando por aqui. Fique na paz.